Eu não sei vocês, mas eu, Gisele, eu acabo me incomodando com a atual infestação de romances nas livrarias, em que o tema é sempre uma história de amor em que de um lado tem um homem poderoso e muito abusivo e do outro lado tem uma mulher boazinha que, pela força exclusiva do seu amor, acaba domando essa fera. A meu ver, esse tipo de história acaba sustentando a ilusão de que a mulher, por força do amor e muita paciência, consegue mudar macho escroto. E a questão é que os nossos índices de feminicídio são amostras claras de que esse tipo de relação é uma verdadeira cilada em que muitas mulheres se metem e nunca conseguem sair. Pensando nisso, o canal G Pensadora quis trazer para vocês uma história que foge desse padrão e ao mesmo tempo nos permite comparar a condição da mulher num passado não tão distante com a condição atual. E sim, meus amigos, nós estamos falando desse clássico Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa resenha que começa, é claro, logo após a vinheta. Jane Austen foi uma escritora nascida em 1775 em Steventon, Inglaterra. Infelizmente, nós temos muito poucos dados sobre sua vida. Sabe-se, porém, que ela era filha de um clérigo e tinha muitos irmãos. O pai incentivava muitos filhos ao aprendizado e, portanto, Jane, além de estudar, já desde muito criança escrevia. O pai e um dos irmãos tentaram ajudá-la a publicar, porém ela era muito recusada em razão de ser mulher. Em 1811, um dos seus livros mais famosos finalmente é publicado, Razão e Sensibilidade. Porém, Jane Austen não usava seu nome. Ela assinava os livros com a expressão escrito por uma senhora. Para quem não entendeu, estávamos no século XVIII e as mulheres, para publicarem seus livros, usavam de pseudônimos, inclusive pseudônimos masculinos, pois era muito comum elas serem recusadas pelos editores em razão de serem mulheres. O romance Orgulho e Preconceito é publicado em 1813 e narra a história de amor entre o Sr. Darcy e a Elizabeth Bennet, ou simplesmente Lizzie. E olha, é um dos maiores enemies to lovers de toda a literatura. A narrativa já começa com a Sra. Bennet, mãe de Lizzie, em polvorosa, porque fica sabendo que uma propriedade vizinha, a Netherfield Park, estaria sendo locada por um jovem muito rico e solteiro, o Sr. Bingley. Meus amigos, nós estávamos no século XVIII, em que o fundamental para a mulher era arranjar um casamento para a garantia do futuro. O desespero da Sra. Bennet é que ela só tinha filhas mulheres, portanto, vivia desesperada para casar essas filhas. Como o Sr. e a Sra. Bennet tinham somente filhas, caso o Sr. Bennet falecesse, os bens do casal iriam todos para um parente distante, um parente masculino. Por isso, casar as filhas era tão importante para garantir um futuro a elas, já que elas não herdariam as propriedades do pai. O Sr. Bingley então chega à região acompanhado de suas irmãs, duas insuportáveis, diga-se de passagem, e de seu melhor amigo, o Sr. Darcy, um cara caladão, taciturno, porém muito rico e bonitão. Como era de costume à época, haveria um baile na região e foi a oportunidade perfeita que a Sra. Bennet teve de apresentar suas filhas ao Sr. Bingley e seus companheiros. E de cara, o Sr. Bingley já se encanta pela irmã mais velha de Lizzie, a Jane. Mas nesse mesmo baile, o Sr. Darcy e Lizzie se conhecem e olha, a primeira impressão foi bem ruim para ambos. Principalmente depois, quando Liz escuta uma conversa do Sr. Darcy com uma pessoa, dizendo que ela, Liz, não era bonita o suficiente para ele. Portanto, a moça pega verdadeiro ranço do rapaz. Mas como Jane Bingley parece se dar bem, acaba se tornando corriqueiro que o Sr. Darcy e a Liz se encontrem em ambientes sociais e por isso sentimentos entre eles são despertados. E aí, pessoal, estão curtindo o repertório desse mês? Eu espero que sim e peço que não esqueçam de engajar esse episódio. Se estiver nos escutando via podcast, compartilhe nas redes sociais e indique aos seus amigos.
Se estiver nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O engajamento é fundamental para que esse trabalho cresça. Bem, como é tradição nesse canal, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos interessantes sobre esse livro, que, aliás, é um dos meus prediletos. E sim, eu o levaria para uma ilha deserta. Por esse resumo, pode aparentar que o livro seja um pouco sem sal e açúcar, mas, meus amigos, é justamente o contrário. Orgulho e Preconceito é um romance que busca retratar os costumes de sua época, ali do século XVIII, e Jane Austen faz isso usando de muita ironia, o que torna a leitura muito gostosa. E detalhe, a linguagem é muito acessível. Há inúmeros personagens orbitando ali em torno dos personagens principais. E é um romance, gente, que é desenvolvido. Ele não acontece de repente. Existe um ponto inicial, existe reviravoltas até se chegar a um entendimento. Uma questão interessante de se observar, como dito no início do episódio, é a condição das mulheres naquele momento da história. Haviam poucas chances de independência e autonomia para as mulheres, por isso o casamento era a única perspectiva de vida. Mesmo muitas pessoas tentando ver na Lizzie Bennet um proto-feminismo, infelizmente eu acredito que não. A Lizzie, a despeito dela ser bem independente e corajosa, ainda assim o casamento na visão dela é o único meio de ter segurança no seu futuro. Ela não está desesperada como as outras irmãs e as amigas, mas ainda assim o casamento é a perspectiva de vida para ela. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!